Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma das obras da codificação. E, como vocês sabem, ela trata exatamente da questão do comportamento do ser humano, né? Do espírita em particular. E ele está todo voltado para aquela parte do sermão da montanha. Então, Kardec, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se apropriou, na verdade, da moral do Cristo, né? Que é todo o sermão da montanha. Então, cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está tratando de uma questão, de uma das proposições do Sermão da Montanha. Então, para nós, nos coube exatamente os capítulos de 13 a 16. Então, cada um desses capítulos, ele vai versar sobre uma determinada coisa, sobre um determinado aspecto. O primeiro deles seria a caridade moral e a caridade material. Como vocês sabem, a caridade é o que mais se fala, né? E a pergunta que eu coloco de início é: será que nós já sabemos bem qual é o significado da caridade? Temos alguma noção, mas o que importa é que nós estamos muito mais maduros espiritualmente e podemos aprofundar esse entendimento cada vez mais, que é essa proposta do nosso crescimento espiritual. Então, avaliar cada um desses capítulos que vão falar exatamente sobre a caridade, vai nos convidar, a primeira coisa, a olhar por ângulos diferentes da caridade. São aspectos, situações diferentes, cada capítulo desse intervalo do Evangelho de 13 a 16. Cada item desse vai abordar um determinado ângulo sobre a caridade. Mas o que mais vai nos, vamos dizer assim, levar é a uma reflexão a respeito da caridade no momento atual. Se de fato nós estamos compreendendo ou se ainda precisamos, vamos dizer assim, acrescentar entendimentos sobre o que é a caridade, que é essa proposta. Então, o primeiro capítulo, como eu falei para vocês, o primeiro item, na verdade, ele vai falar sobre a caridade material e a caridade moral. A gente sabe muito bem que a caridade material tem respeito, tem a beneficência, tem em relação a todos os nossos atos, assim, em favor do próximo, não é? E de diferentes modos, que não é simplesmente só a esmola, né? Mas sim todo aquele aparato que nós podemos proporcionar a alguém que precisa de ajuda, alguém que está necessitando de alguma ajuda. Mas a caridade moral é a mais difícil de todas. Até a frase que é colocada nesse item vamos dizer assim, é a dificuldade que nós temos de nos calar quando alguém menos, vamos dizer assim, que sabe menos, fala, né? Essa é a mais difícil. Então, vocês percebem que aí já tem um determinado aspecto da caridade que nos convida a uma interioridade. Quer dizer, quando nos fala a respeito não daquele ato exterior de doar alguma coisa para alguém, de ajudar, auxiliar materialmente, mas, sobretudo, quando a gente, interiormente, a gente tem que ter alguma capacidade a mais para poder exercer essa caridade, que é uma caridade, aliás, uma das mais difíceis, a caridade moral. A gente respeitar o outro quando ele fala alguma coisa que nós não aceitamos, quando ele fala alguma coisa equivocada, enfim, aquilo que nós não acolhemos bem. Então, essa é a caridade que nós vamos nos calar, deixando, como diz a irmã do item, que fala do tema, que fala, deixar o tolo falar, né? Então, esse é o item da caridade moral. O segundo item, ele fala fora da caridade não há salvação, né? Então, é interessante a gente observar o seguinte, que essa frase, fora da caridade não há salvação, é uma proposição de Kardec. Por quê? Porque a igreja sempre falou que fora da igreja não há salvação. Então, quer dizer, nessa questão, já tem a ver com uma situação em que a Kardec, vamos dizer assim, ele já se contrapõe, né, a alguma coisa que diz respeito à Igreja Católica.
a uma formação, vamos dizer assim, católica, no sentido de um entendimento de trazer o indivíduo para dentro da igreja. Quer dizer, a igreja não como um aspecto material, mas a igreja como uma instituição católica, né? Então, esse é outro tema que vai abordar a caridade, fora da caridade com a salvação. Eu vou entrar exatamente nesse tema novamente no final para discutir exatamente o que vem a ser salvação. O outro item é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Então, é aquela caridade em que nós fazemos sem ter aquela, vamos dizer assim, aquela exibição, né, que tem o óbolo da viúva, e que é exaltado por Jesus no sentido de que deu muito mais àquele que não tinha do que dar, do que aquele que tinha muito e dava daquilo que ele tinha muito, né? Então, essa é a caridade, vamos dizer assim, que nós praticamos, é a que mais nós conhecemos, e é a que mais, vamos dizer assim, pede uma observação da nossa atitude de doar. É uma atitude que muitas vezes ela é confundida por nós que fazemos isso, praticamos essa caridade, como alguma coisa que compensa alguma atitude nossa interior. Às vezes uma culpa, às vezes uma necessidade de aplacar a consciência, enfim, alguma coisa que nos move que não seja de uma autenticidade. Então, esse é o tema, é abordar desta forma. O outro item que vai falar exatamente do honrar pai e mãe, tem a ver com o aspecto familiar. Então, esse aspecto familiar da caridade é outro que precisamos realmente nos ater. Por quê? Porque a família é vamos dizer assim, é o embrião de tudo aquilo que vai, vamos dizer assim, que nós vamos adquirir como capacidade de viver em comunidade e viver em relação de uma qualidade ética e moral com o próximo. Então, dentro da família, nós sabemos muito bem que a dificuldade é grande. Por quê? Porque é onde nós estamos reunidos com espíritos que trazemos necessidades muito grandes no sentido de redirecionar as nossas relações. E são aqueles elementos, aqueles espíritos, vamos dizer assim, de vivências passadas e que estão sendo colocados junto conosco dentro de uma condição de elo muito forte, que é a família, para justamente poder, vamos dizer assim, harmonizar e ter capacidade de cada indivíduo daquela família de retomar o seu caminho de ascensão espiritual. Porque muitas vezes há um bloqueio no sentido da evolução do indivíduo, do ser. Por quê? Porque ele fica, vamos dizer, enovelado numa situação de passado e que precisa ser resolvida. Então, são as inimizades, são os desentendimentos, são as diferenças de crenças, enfim, é toda uma gama de condições em que nós temos que rever, e são coisas difíceis, porque nós vivenciamos por muito tempo, deixando uma marca muito profunda. Então, a família já é um elemento extremamente importante do cuidado que nós devemos ter com a caridade dentro de uma família, porque a partir daí é que nós vamos dizer assim, ser capazes, né, estar habilitados a ter uma condição melhor de relacionamento com o mundo também. Então, a doutrina fala, os espíritos nos falam, que aquele que não se harmoniza na própria família, ele não tem a condição de se harmonizar com qualquer um da sociedade. Então, dentro da família é que é realmente a semente, é o elemento primordial para colocá-lo em condições de poder viver em sociedade. E aquela questão da coletividade, né, que é fundamental. Esse é outro tema, né? Agora, então, a questão da caridade. A pergunta que fica é a seguinte: a primeira pergunta é: será que sempre a caridade foi pensada dessa forma? Ela sempre como a gente aprendeu, a maioria de nós vem da Igreja Católica, né, da religião católica,
E a gente traz impregnado em nós os conceitos que a Igreja Católica traz para nós. Tanto é que tem a frase, né, fora da igreja não há salvação. Então, será que ao longo do tempo, desde lá atrás, se falava de caridade, por exemplo? Será que na época de Jesus ele falava de caridade da forma como nós estamos falando? Então a história está mostrando que não. O conceito de caridade, ele evolui, ele está evoluindo. Então é isso que importa para nós agora, compreendermos o que vem a ser a caridade. Por quê? Porque a caridade, essencialmente, ela vem vamos dizer assim, da religião. A religião como instituição. No entanto, o que a gente aprende, o que nós aprendemos, estamos aprendendo, e cada vez mais profundamente, é que a nossa trajetória nos conduz não para uma religião em si, mas ela nos conduz para a religiosidade, que é bem diferente de uma religião. A religiosidade tem a ver com uma atitude interior, já impregnada, já, vamos dizer assim, consolidada em nós, e que nós fazemos, vamos dizer assim, as nossas ações meritórias, vamos dizer assim, de uma forma natural e espontânea. Então, essa caridade, ela não veio, na verdade, desta forma. Ela está progredindo para esta forma. Então, antigamente, lá atrás, o que era a caridade? A caridade, ela vinha muito no sentido de, vamos dizer assim, de proteção daquele que não tinha, dentro de uma questão até hierárquica, né? Do que tem mais para aquele que tem menos, do mais rico para o mais pobre, né? Então, era sempre assim, do doente para aquele que voltar para o doente, tanto que, por exemplo, no Brasil, nós temos o princípio disso todo com as santas casas, né? Quer dizer, onde esse princípio da caridade está em ajudar aquele que tem necessidade e que não tem posses, né? Então, o primeiro conceito, então, de caridade, ele vem do conceito lá do latim caritas, né? E ele vem com o amor altruísta, aquele que você tem de você e você dá para o outro. Depois ele vai falar de um sentimento de compaixão. Quando você vê alguém necessitado, você se condói, você tem, que não é só congruência, mas é uma compaixão, que é o sentimento mais profundo, em relação ao outro. Depois você vai ter a empatia para com o próximo. É quando você olha para o indivíduo e você realmente se liga a ele de um afeto e busca auxiliá-lo de alguma maneira. Muitos de nós fazemos isso ainda o tempo todo, não é? Depois nós temos, sem que se espere nenhuma recompensa, né? Quer dizer, era aquela, vamos dizer assim, a proposta da igreja em que você faz a caridade, mas você não deva esperar recompensa, né? Então, essa, vamos dizer assim, é como a caridade como um modo, um estilo de vida. Então, nesse estilo de vida, nós vamos lembrar bem, quem tem um pouco mais de idade, que já conhece mais a história antigamente, um pouquinho mais antiga, não assim tão presente, a gente ia à missa e a gente ia fazer, vamos dizer assim, dar lanche, a gente ia levar sopa para os pobres, ainda fazemos isso. Então, é toda aquela atitude nossa de estar ligado à igreja e fazendo tarefas que se voltam para a sociedade necessitada, a parte da sociedade que está precisando de ajuda. E até hoje é assim. Se a gente for à igreja, mesmo sendo os espíritos, eles têm essa parte que é aquela de, vamos dizer assim, da compaixão em relação àquele que mais precisa. Mas será que é só isso? Então nós vamos ter que, por exemplo, na Igreja Católica, a caridade se assemelha ao amor a Deus. Então a gente vai perceber que à medida que vai passando o tempo, o conceito de caridade, ele vai sendo como que ampliado e aprofundado em relação à necessidade do ser humano, né? Então, por exemplo, quando a Igreja Católica se coloca diante da questão da caridade, a caridade, então, ela significa, além de você ter compaixão ao homem,
mas você também está em comunhão com Deus. Ou seja, você já coloca Deus como sendo um parceiro nisso tudo que você faz para o outro, mas também porque você ama a Deus. Não é simplesmente o outro. Né? Então, o maior mandamento que a gente sabe que traz até hoje tem a ver com amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, a questão leva o indivíduo a aproximar o seu comportamento humano a um comportamento mais elevado, um comportamento divino. Quer dizer, é algo mais transcendental, né? Quer dizer, já não é mais aqui ao resto da nossa terra, do nosso mundo, mas ele amplia e vai mais em busca de Deus, de algo muito maior. E também é uma virtude, passa a ser uma virtude como sendo um elemento necessário ao desenvolvimento do espírito, alguma coisa que é uma virtude, né? Então, não é simplesmente um ato de comportamento, mas é uma coisa que a gente faz para adquirir algo bom dentro de nós. Então, veja que as coisas vão se ampliando, vão se tornando mais complexas um pouco, e, além disso, nós vamos perceber que ele vai também pensar como a vida material e a vida espiritual. Então, já se liga em duas fases da vida. Que seja você fazer a caridade não só para o mundo da terra, mas também para algo maior que o mundo espiritual também, não é? E também, por último, tem a ver a evangelização nas palavras e nos atos. Quer dizer, evangelizar, na verdade, é você se educar, né? Você se educar dentro daquilo que Jesus está ensinando. Então, prosseguindo nesse conceito, nós vamos perceber o seguinte, acho que não está andando. Brigou aqui, né? A apresentação do mandato tem 12 slides. Bloqueou aqui. E foi para frente. Foi mandado para ele, tem 12 slides. Acho que não, tem mais um. Tem mais. É muito bom seguir, para não perder o fio da meada e ter bastante sequência no raciocínio. Porque o que é aprendizado, né? Quer dizer, falar do Evangelho, na verdade, é ter um aprendizado novo. Então, uma didática faz parte do processo de aprendizado. Eu tenho um papel aqui também, se precisar. Acho que esse é o último mesmo. Não é que não é. Deixa eu pegar meu papel aqui. Então, deixa eu pegar aqui o pontinho. Aí, olha, agora foi. Tá. Então, ali, no caso, nós falamos da Igreja Católica, né? E a Igreja Protestante? Quer dizer, a Igreja Protestante também tem a sua conceituação de caridade, porém, tem um adendo que é muito importante para a gente compreender como a visão da caridade ela adquire formas diferentes, né? Então, no caso da protestante, a caridade é fundamento, vamos dizer assim, é fazer o bem a todos, independente da cor, ou nacionalidade, ou gênero, né? A outra questão é a caridade é um modo de viver em partilha, ou seja, dividir, quando a gente divide aquilo que a gente tem com o outro. Mesmo o pouco que tem pode ser dividido, inclusive com os inimigos. Então, é aquela coisa, o que é meu, eu te dou. Eu dou para você, eu divido com você. E sem esperar coisas materiais em troca, a caridade é um bem que se faz para se aproximar do amor de Jesus. Então, coloca a coisa mais perto. Quer dizer, através de Jesus, não falando propriamente de Deus, mas de Jesus, né?
Em seguida, chegamos na doutrina espírita. Como é que a doutrina espírita ela está abordando essa questão? Será que é exatamente igual? Será que adquire um outro contexto, está num outro contexto, uma outra questão? Vamos ver, então. Então, a doutrina espírita tem a caridade como um dos pilares da moral. Né? Aliás, a caridade é fundamento, é um dos pilares mesmo, é fundamento, tanto que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com toda a moral do Cristo. Né? Então, mas que caridade é essa? Né? Que moral é essa? Então, uma moral humana, e não se resume ao auxílio material. Então, já a coisa ficou muito maior. Né? Embora as outras tratassem dessa mesma forma, mas aqui vamos ver o que tem a mais. Então, a benevolência. Então, como é que vem lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre o que é a caridade? O que o Espírito responde? Benevolência para com todos. Veja bem quanta coisa já entrou aqui e que, vamos dizer assim, torna a coisa mais complicada, mais complexa. Né? Então, está falando assim, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, a coisa já mudou de figura, né? Completamente de figura. Então, eu preciso saber o que é indulgência. Eu, antes de saber me dizer assim, eu sou caridoso, eu preciso ser indulgente, eu preciso ser benevolente, eu preciso aceitar as imperfeições dos outros e, fundamentalmente, aquilo que é falado permanentemente, perdão, o perdão das ofensas. E esse perdão, só o perdão, é um desdobramento enorme, porque o tempo todo Jesus fala da necessidade do perdão, do perdão, do perdão. E que perdão é esse? Né? O perdão para conosco mesmo, porque você não vai conseguir fazer algo tão autêntico, tão bom para o outro, se você não compreender, em primeiro lugar, a necessidade do outro. Agora, se você não compreende a sua própria necessidade, você não consegue compreender a necessidade do outro. Então, a caridade que é feita sem essas compreensões de cada um desses elementos, dessas virtudes, o indivíduo ele faz na base da compensação. É uma caridade que não é tão autêntica. Ela tem o seu valor, mas ela não é tão autêntica. Não é? Então, isso já nos coloca meio que, né, eu acho que começa a preocupar um pouco mais. Né? Então, fora da caridade numa salvação, ainda marcada está marcada com a palavra salvação. Né? Então, vamos ver também por que a gente tem que, por que é importante a caridade? Será que é só a questão de, sei lá, de ajudar o outro? Será que é só isso mesmo? Então, é isso que eu quero levar agora vocês a refletir comigo. Que é assim, fora da caridade, então, não há salvação. Que é o lema, é o lema da doutrina espírita. Ainda marcada pela palavra salvação, a expressão indica, em realidade, a ideia de evolução, ou seja, a transformação moral em evolução. Quer dizer, a Igreja Católica fala em salvação, mas de uma outra maneira. Ela fala do céu, ela fala do inferno, ela fala do purgatório. Salvação seria o indivíduo realmente estar livre de ir lá para o inferno ou ir para o purgatório. Agora, vocês sabem muito bem, pela doutrina, inclusive, que purgatório e inferno não existe. O que existe, na verdade, é um problema de consciência. Então, a salvação, ela se direciona para a nossa consciência. A caridade, para ser autêntica, genuína, ela tem que estar direcionada para a nossa consciência, de como nós vamos fazer e por que nós vamos fazer. Né? Então, tem uma colocação de Paulo, que é uma poesia, né? E que a gente fala, veja como ele coloca as coisas de uma forma, quer dizer, não adianta nada a gente fazer um monte de coisa se a gente não tiver caridade. Então, tudo que nós fizemos é pela metade, vamos dizer assim, uma forma mais ou menos para poder exprimir o que vem a ser a nossa caridade ainda imperfeita. Né? Então, Paulo, ele coloca, se eu falar a língua dos anjos, se tiver o dom da profecia e penetrar todos os mistérios,
se tiver toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Então, Paulo, já, vamos assim, ele já colocou a coisa muito mais ampla, mais ainda. Então, veja que aquilo que a gente conhece de caridade é um pouquinho só, é muito pouquinho. Mas ainda vamos pensar um pouco mais. Vamos pensar que a frase fora da caridade não há salvação, ela tem, nós temos que compreender isso, porque ela é válida, né? Então, o que é nós nos salvarmos, né? Então, vamos ver o que é. A salvação, a que o Espiritismo se refere, não é um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim a uma condição moral que se estabelece desde a existência e que prosseguirá para além desta. Salvação não se refere, pois, a um lugar, e sim a um estado de alma em que situações emocionais de tormento ou aflição acompanham o ser, enquanto este não alça voos mais altos na escala das virtudes. Salvação, então, é uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que se salva a si próprio. Não se dá na esfera de um tribunal, mas em um único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus, que é a consciência. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, ambiente em que nós estamos trabalhando a caridade, precisamos trabalhar a caridade. Por quê? Porque a doutrina espírita está trazendo elementos para nós termos consciência do porquê nós fazemos a caridade. Então, quando a gente fala que tem que fazer para o outro o que quer fazer para nós mesmos, amar ao próximo como a si mesmo, tem a ver com eu sou dono de mim. O outro é dono dele. Nós não temos condição de saber exatamente o que o outro precisa, porque nós não sabemos do passado dele, nós sabemos da intimidade dele, isso tem que saber Deus. Então, a nossa caridade, aos nossos olhos, no nosso nível, ela é sempre imperfeita. Mas ela é necessária exatamente para podermos nós abrirmos o coração e termos capacidade de olhar para o outro como o nosso irmão verdadeiramente. Enquanto isso, para que serve? Nós sabemos que nós temos um processo evolutivo, nós sabemos que temos uma vida espiritual, nós sabemos que temos consciência, e essa consciência que vai nos colocar diante da nossa própria realidade, e essa realidade é que vai nos fazer sofrer ou não, pouco ou muito, dependendo de como nós fizemos tudo isso em relação ao outro. O que importa somos nós. Então, a caridade, ela diz respeito não ao outro propriamente, mas a nós mesmos. Por isso que quando a gente fala de religiosidade, é onde nós devemos chegar, justamente por quê? Porque é alguma coisa que a gente vai fazer de forma natural e espontânea, mas não como uma necessidade ou como um dever. Isso vem numa primeira fase nossa de compreensão. A nossa compreensão maior, ela vai tender exatamente para essa questão da religiosidade. Quer dizer, nós vivemos em comunhão amorosa, afetiva, dando condições ao equilíbrio da sociedade, de tudo, e ela não se confunde com a beneficência. Ela não vai se confundir com a ação do Estado, do governo, fazendo trabalhos sociais, porque isso não será necessário se nós tivermos individualmente essa condição. Então, é esse o valor da caridade. A caridade é ela que é a nossa alavanca de transformação. É ela que vai dar-nos condições de ascender a alguma coisa melhor, que vai trazer paz e felicidade para nós mesmos. Então, é esse o tema de hoje, e que a gente possa, na verdade, aprofundar as nossas ações conosco mesmo, no sentido de compreender bem o que é caridade, olhar para o próximo de uma forma diferente. E para nós mesmos, principalmente, com mais compaixão, com mais caridade. Graças a Deus.